Fala galera, tudo bem? Finalmente a gente está se conhecendo, muito prazer, eu sou a Carol. Infelizmente eu não pude estar aí no dia da matrícula para me apresentar e nem gravar o vídeo para vocês me conhecerem, mas, bom, hoje eu vivo em Campinas, estudo e trabalho aqui. Eu faço faculdade de Biologia aqui na Unicamp, mas assim como vocês, eu cresci em Perus, estudei na MF Recanto dos Humildes, depois estudei na ETEC, lá onde eu conheci o Felipe, a Fran, a Andressa, o Igor, o Josué, toda essa galera legal que vocês estão conhecendo aí, tendo prazer também de compartilhar o conhecimento e os sábados com eles. Bom, sem muitas demandas aqui, sem muita enrolação, a gente vai se conhecendo mais ao longo dos nossos encontros semanais e eu vou direto ao ponto, mas eu também não vou deixar a câmera aqui o tempo todo, porque também não sou eu o foco é a aula aqui, certo? Então eu vou tirar a minha câmera e depois eu apareço de novo quando necessário. Bom, então o plantão é de biologia. E vocês estudaram com o Felipe o que é biologia. Ele falou que é uma palavra de origem grega, que bio quer dizer vida e logia quer dizer estudo, então biologia é o estudo da vida. Ele também falou que é um ser vivo, quais são as características que torna um organismo vivo ou não. E aqui entra um parêntese de, vírus é ser vivo, não é, que não sei o quê. Bom, essa discussão existe até hoje na faculdade com os pesquisadores, nem eles entram em consenso, mas para vocês e para todos os vestibulares que vocês forem fazer na vida, vírus não é vivo, então já fica a dica aí. Marca com toda a certeza do mundo que não é vivo. E nesse momento eu faço um parênteses que foge um pouco da aula, mas que eu acho que é extremamente necessário, porque é o contexto social de agora, de todos nós, que é sobre o coronavírus, né? E aqui eu trago o Átila, que é um biólogo pesquisador, e ele está fazendo um trabalho incrível de divulgação científica com relação às informações que a gente já sabe sobre o coronavírus, de todo momento ele está atualizando. Eu indico para vocês assistirem esse e esse. Claro que eu não vou rodar aqui porque, olha, é um pouco longo, mas são informações confiáveis, que seriam boas para vocês terem argumento na hora de conversar com outras pessoas, informar outras pessoas, tranquilizar pessoas que estão totalmente desesperadas. É uma situação preocupante, mas se a gente entrar numa histeria coletiva, vai ser pior. Então, o bom é seguir as recomendações, procurar sempre essas fontes confiáveis e cuidar de si mesmo, cuidar das pessoas que a gente ama e vamos superar tudo isso juntos, certo? Mas voltando então para a aula, ele falou também da teoria da evolução, provavelmente falou de seleção natural, de tio Darwin e Wallace, a importância das mutações, enfim, vamos ver um pouquinho disso também, e de seres autotróficos e heterotróficos, que é bem tranquilo, e imagino que vocês devem se lembrar. Bom, eu vou trabalhar com base nos questionários, certo? Nas perguntas que estão lá. Quem não fez é uma chance de fazer aqui agora com a gente, mas eu daria a dica de se atentar a isso, sabe? Porque vocês vão estar disputando uma vaga e daí, se você não se dedica, pode ser que seu concorrente esteja se dedicando. Então, infelizmente, o vestibular não é sobre quem é mais inteligente, e sim é sobre quem acerta mais. Então, vocês têm que saber jogar com a regra do jogo, conhecer bem as regras da prova e, claro, saber algumas coisas essenciais também para poder acertar o maior número de questões. Então, vamos lá. A primeira pergunta é essa aqui. Acho que eu não preciso ler, eu vou dar um tempinho para vocês verem ela e depois a gente discute o porquê é a resposta certa e porquê é a resposta errada, certo? Bom, essa é bem tranquila. A resposta certa é a A, mas antes de falar dela, vamos falar por que não é a B. Bom, porque biologia não é uma ciência humana,
uma vez que estuda o corpo humano e as suas relações com o ambiente. A biologia estuda o corpo humano e suas relações com o ambiente, mas também estuda todos os outros organismos vivos, da vida e a relação com o ambiente, não só a humana. Não é uma ciência exata porque é muito comum um biólogo, quando é perguntado de alguma coisa, dizer, olha, depende, porque na biologia existem muitos padrões que a gente observa na natureza, só que sempre vai ter um engraçadinho que vai fazer alguma coisa diferente. Então, sempre depende. Logo, a resposta possível é A, probabilística, ou seja, não há certeza absoluta na explicação dos eventos. E podem haver exceções, que é a mesma coisa que eu acabei de dizer no caso da C. Bom, a próxima. São características encontradas apenas em seres vivos. Uma dica é sempre que aparecer apenas, ou nenhuma, ou exceto, circulem para vocês terem noção do que está perguntando ali, porque às vezes isso confunde a gente e a gente erra a questão não porque não sabe, mas porque na hora de ler se perdeu, e é por isso que eu estou dizendo que tem que saber jogar com as regras do jogo, e não necessariamente quer dizer que você é menos inteligente ou mais inteligente porque acertou tanto e tal, tá bom? Mas tá bom. Características encontradas apenas em seres vivos. A. Capacidade de locomoção, presença de material genético, capacidade de reprodução. B. Capacidade de reprodução, presença de material genético e de metabolismo. C. Capacidade de produzir energia, presença de material genético e de metabolismo. Eu claramente marquei que eu não sei aqui embaixo, mas vocês sabem, então um tempinho aí para pensar. Bom, a resposta certa é a letra B, porque apenas os seres vivos têm material genético, DNA, sei, a gente vai falar um pouquinho sobre ele ainda, tem o metabolismo, que é esse responsável por gerar a nossa energia, de produzir energia para que esse organismo possa desenvolver as suas funções e continuar vivo, e tem que ser capaz de se reproduzir, porque se ele não reproduz, ele não mantém a espécie dele, ele não mantém o número de população daquele organismo, e aí ele vai ser extinto, certo? Então precisa se reproduzir. Aqui, capacidade de produzir energia e metabolismo está meio redundante. Essa daqui está mais completa. Quando a gente pensar em seres vivos, a gente tem que diretamente associar com reprodução, material genético e metabolismo, certo? Locomoção, não necessariamente. Tem organismo que não consegue se mexer, se locomover, certo? Por exemplo, anêmonas do mar, não sei se vocês já viram, que fica lá paradinha, mexe só uns tentáculozinhos, ou aquelas esponjas do mar também, elas ficam enfincadas no substrato, na areia. A própria planta não sai andando por aí, né? Mas ela é um organismo vivo, porque ela tem material genético, ela tem capacidade de reprodução e ela tem o seu próprio metabolismo, ela produz a sua própria energia, certo? Próxima. Quais as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada? Bom, eu trouxe o slide que ele usou na aula para tentar recuperar a lembrança fotográfica de vocês, que tem gente que aprende bastante assim, né, vendo imagens ou lembrando de alguma dinâmica que rolou ali na sala, e eu vi que o Felipe coloca muito memes, então se isso for de ajuda para alguém, eu vou tentar trazer aqui. Mas esse é o slide que ele usou, e ele falou então de reprodução assexuada, que ocorre em seres unicelulares, que são aqueles que possuem apenas uma célula. Essa célula divide a sua célula em dois pedaços, que é o que está mostrando a imagem aqui. Então tem uma célula, em algum momento ela recebe um estímulo para duplicar o seu material genético, esse aqui, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente do que é ele.
E daí, por vários processos, acaba gerando duas, certo? Que depois se separam. E cada parte é uma nova célula igualzinha, um novo organismo igualzinho àquele que deu origem. Essas duas células aqui é igual a essa primeira, tudo bem? Já os seres pluricelulares, eles possuem mais de uma célula, por isso pluri de muitos, e eles dividem o corpo em duas partes. E cada parte é um novo ser. Isso aqui é fantástico, olha só. Que incrível. E de novo é o mesmo clone. Essas duas é igualzinho a essa aqui. Qual é a pergunta mesmo? Vantagens e desvantagens, certo? A desvantagem, vamos começar por aí, é isso que eu estou dizendo, que esse organismo vai ser igual a esses dois. Então a gente não tem uma diversidade genética, eles são clones, são igualzinhos. E a gente vai ver mais pra frente que isso não é tão legal em alguns casos. A vantagem é que forma muitos clones e todos eles vão poder deixar descendentes. Eles vão se proliferar muito rápido, pensa em bactéria, ela vai crescer muito rápido e com baixo custo de energia, porque envolve uma energia na hora da reprodução. Se a gente pensar na gente mesmo, no humano, assim, a gente tem que ir lá, encontrar a pessoa que a gente acha atraente e daí paquerar ela, e daí levar ela para comer um lanche, para beber não sei o quê, até você conseguir um beijo, até você conseguir juntar com ela para ela ser o amor da sua vida e você ter filhos com ela. Entende? Vai muita energia. Mas no caso desses que fazem reprodução assexuada, não vai tanta energia assim, não. Eles só falam, vira dois aí e acabou. Não é bem assim, fala, né? Eles não têm essa consciência. Mas o custo de energia para essa reprodução é bem mais baixo comparado com a reprodução sexual. E eles conseguem colonizar vários ambientes a partir de um só organismo. Então, se essa célulazinha chega numa pedra, e é só ela e a pedra inteira, ela fala, nossa. Aí ela não fala, né? Eu tô só fazendo uma ilusão aqui para vocês. Mas essa célula chegou lá na pedra, tem comida o suficiente, espaço suficiente. É claro que ela vai se dividir adoidado até ocupar todo aquele lugar, certo? Bom, próxima questão. Quais as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada? Ele usou esse slide. Acho que vocês devem ser fã de Todo Mundo Odeia o Chris. O Felipe com certeza é. Então, na reprodução sexuada, a gente precisa de sexos opostos. Então, eu preciso de um macho, eu preciso de uma fêmea. Os dois vão se reproduzir gerando um outro organismo, que pode ser macho, que pode ser fêmea. Nesse caso, esse outro organismo vivo vai ser diferente dos pais, certo? É o que a gente percebe com essa imagem. Então, nesse caso, a gente gera uma variabilidade genética. E isso é legal, porque nesse processo de gerar uma variabilidade genética é que a gente pode ter vários tipos de organismos. Ninguém é clone de ninguém. Cada um é único. Mesmo que esse ser vivo tenha parte do seu DNA, características da mãe, características do pai, quando essas duas características se somam, ele vira uma coisa só, que é diferente desses dois, mesmo que ele tenha material genético vindo dos dois. Isso é muito legal. A desvantagem é um processo mais lento, aquilo que eu tava falando. Tem que rolar uma paquera ali, tem uns passarinhos que tem que fazer toda uma dança do acasalamento para a fêmea querer copular com ele, e rola uma disputa também pela fêmea, então esses passarinhos têm que dançar o mais bonito possível para a fêmea escolher eles e não outro. E tem gasto de energia em todo esse processo, de, por exemplo, na dança do acasalamento, mas também para a formação dos gametas. Gametas são células sexuais que elas são responsáveis justamente por conter o material genético do pai e da mãe, que quando eles se encontram, ocorre a fecundação para lá dentro dessa célula que contém o DNA dos dois começar toda uma série de processos
para gerar esse outro organismo vivo. E provavelmente vocês vão ver isso mais para frente, na parte de corpo humano, essas coisas. Mas tem muito gasto de energia para esse processo de reprodução, certo? Bom, aqui, finalmente, o que é o material genético? Felipe coloca lá para vocês que é um conjunto de informações que descreve as características de cada indivíduo. Ele define, além da aparência, como o indivíduo funciona, portanto, pode ser causa de doenças, as chamadas doenças genéticas. Bom, a gente tem que pensar no material genético, que é o DNA, que tem essa carinha aqui. A gente fala que ele tem dupla fita, porque aqui pensa que é uma fita, aqui outra, e ela está em hélice por conta desses giros que ela dá. E aqui no centro tá o que a gente chama de gene, né? Onde estão os nossos genes, e é eles que contêm essas informações que descrevem as nossas características. Aqui tá coloridinho para representar essas bases nitrogenadas, mas vocês podem esquecer esse nome feio, que estão contidas dentro do nosso gene e elas são importantes para determinar essas características. E elas, por exemplo, se vê aqui, amarelo só liga com vermelho, azul só liga com verde, porque isso é específico mesmo. O Azinho só vai ligar com T e o G só vai ligar com C. Enfim, é isso aqui que contém as informações. E isso aqui está no nosso gene. Então, a gente tem que pensar o material genético, o DNA, como se fosse um livro de receita. Então, tem lá um livro de receita que tem 500 receitas. E aí você escolhe uma, sei lá, de bolo de chocolate. Esse daí é o gene que vai fazer o bolo de chocolate. Ou se a gente pensar nas nossas próprias características. Existe um livro de receita enorme para dizer como é que vai ser o nosso cabelo, como é que vai ser os nossos olhos, como é que vai ser a cor da nossa pele, como é que vai ser a nossa altura. Enfim, N coisas. E daí eu escolho uma receita, a cor dos meus olhos. E daí eu vou lá naquela receita, pego os ingredientes que vão ser determinados por essas sequenciazinhas aqui de linhas, de letras, e daí eu vou ter um olho de tal cor. O que acontece é que como existe essa especificidade de ligação entre essas letras, e para a receita dar certo, o bolo não sair murcho, né? Eu preciso que tenha esses ingredientes, certo? Mas aí pode acontecer, naturalmente, uma mudança. Como é essa mudança? Eu tenho aqui uma sequência, então, de C, T, G, A. E depois eu tenho G de novo e T de novo, certo? Só que aí, de repente, apareceu um T aqui. Só que T só se liga com A. E eu não tenho um outro A aqui em cima para ligar com T. Percebeu? Aí, na hora que eu vou fazer essa receita, na hora que isso vai ser lido, algum problema vai dar. Às vezes a célula conserta isso, às vezes o problema não é tão grave, outras vezes o problema é muito grave, que é as doenças genéticas que a gente tem. Mas pode acontecer, além de inserir uma letra aqui diferente, pode acontecer a perda dela. Então, aqui a gente tem a letrinha A, tá vendo? Que o A está representado como verde nesse caso. Mas aqui embaixo, que seria a parte complementar a essa leitura, o A não existe mais, virou um G. Na hora que eu vou ler isso, se isso aqui era olho azul, considerando o A aqui, se eu perco o A, isso aqui pode virar um olho verde. Entende? Ocorre uma mudança na característica. Mudar o olho de azul para verde não dá tanto problema. A gente tem essa diversidade aqui, certo? Mas, se for em algo mais sério, pode te afetar alguma capacidade de locomoção, coisa assim. Ou pode dar um dedo a mais, porque existem esses casos. Enfim. Além disso, também pode acontecer a troca. Então, aqui é um A e virou um C. E aí o C só se liga com G. E quando vai ligar aqui, não vai rolar. Então, vai ler de uma outra forma de novo. Então, vocês têm que pensar assim, que o nosso material genético, o nosso DNA, é uma coisa cheia de genes, e esses genes contêm essas informações para características de cada indivíduo, certo? E que, por fatores genéticos mesmo, que costumam acontecer naturalmente e também estimulados às vezes por fatores ambientais, pode ocorrer perda
dessas letrinhas que dão as informações, pode ocorrer inserção, pode ocorrer uma troca, e isso vai gerar uma mudança na característica, que pode ser disfuncional, né, que prejudique a função dessa característica no organismo, ou pode não afetar nada, tudo bem? Certo. O que é metabolismo? O Felipe colocou lá o slide. Opa! Todo ser vivo tem metabolismo. Daí ele colocou esse gatinho aqui, metabolismo lento, eu tenho. Bom, o que é metabolismo? Acho que a gente está sempre ouvindo falar muito sobre isso, né? É uma coisa que temos mais contato. Mas metabolismo é basicamente essa capacidade do nosso organismo gerar energia. Mas para isso, eu preciso ingerir nutrientes. Então, eu ingero nutrientes que vão me dar recursos para produzir energia para que o meu corpo possa funcionar bem. Então, pensa aí, você comeu um pão. O pão tem carboidratos, pode ter proteína, se for um pão com umas coisinhas de castanha, essas coisas assim. Então, se a gente pega a tabela nutricional atrás dos alimentos, tem todos aqueles nutrientes ali, certo? Quando a gente começa a comer, ele chega no estômago, vai pro intestino, tem todo o processo de absorção, de quebra dessa comida, para que fique de fato só os nutrientes, as moléculazinhas, e essas podem ser absorvidas para a célula, que vai usar elas como fonte, como combustível, para ter energia para trabalhar, para fazer as nossas funções. É por isso que a gente consegue ir correr, estudar e fazer o que a gente precisa fazer para sobreviver. Isso de quem tem metabolismo lento é bem genético mesmo, isso vai variar para as pessoas, mas também pode acontecer da pessoa ter problemas relacionados à tireoide. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela é uma glândula é porque ela produz uma substância que vai agir em órgãos, então essa glândula fica fica bem no pescoço, na frente, e ela produz hormônios da tireoide que vão pelo sangue e atingem todos os órgãos, então ela afeta totalmente o nosso metabolismo, está muito relacionada com a nossa energia. E tem pessoas que podem ter o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Hiper é de acelerado, então está produzindo muito hormônio da tireoide, e hipo é porque está lento, porque está produzindo pouco. E daí, geralmente, no hipotireoidismo, esse metabolismo fica mais fraco. Então, a pessoa acaba engordando, acaba ficando mais cansada, não tem muita vontade de fazer as atividades. No hipertireoidismo, a pessoa fica muito mais ativa, ela pode emagrecer muito, costuma apresentar esse pescoço mais inchado. Enfim, são alguns dos sintomas e são alterações que podem ocorrer no seu organismo por algum motivo. Pode ser mutação? Pode. Eu, por exemplo, tenho o hipotireoidismo, que eu desenvolvi ao longo da vida, não é uma coisa genética, eu não nasci com isso, mas por conta de fatores ambientais, provavelmente estresse, eu acabei criando isso, uma autoimunidade. A autoimunidade é quando as células do nosso próprio corpo começam a atacar as nossas próprias células, vendo elas como inimigas, e daí a minha produção de hipotireoidismo, minha produção de hormônios da tireoide foi diminuindo, e por isso eu fui diagnosticada com hipotireoidismo. Mas é muito tranquilo, quando você é diagnosticada e consegue ter o tratamento, você toma um remedinho todo dia de manhã em jejum, e aí esse remédio coloca os hormônios na sua corrente sanguínea de novo e você tem energia para manter as suas atividades. O problema é quando você não sabe que você tem isso e aí você tem que lidar com todos esses sintomas sem saber que você podia ter um desempenho muito melhor, mas não tem porque não teve acesso ao médico, enfim. Espero que tenha ficado um pouco claro que metabolismo, apesar de parecer uma coisa simples e que a gente tem bastante contato, ele é muito importante e muitas coisas estão relacionadas com o metabolismo, muita coisa afeta o nosso metabolismo, além da nossa própria genética. Bom, a outra pergunta é qual é a diferença entre seres autotróficos e heterotróficos?
Aqui ele colocou, Felipe, todo engraçadinho, cheio de meme. Existem os seres heterotróficos, que precisam obter energia a partir da ingestão de substâncias presentes no meio. Esses seres somos nós, por exemplo, e todos os outros que precisam comer. Enquanto que os autotróficos, esse auto, pensa em autossuficiente. Eles são autossuficientes para produzir o seu próprio alimento, que é o caso das plantas, né? Elas não saem do lugar, elas só colocam ali as raízes e do solo elas conseguem absorver os nutrientes e a água, e da atmosfera elas conseguem absorver o CO2, o gás carbônico, para fazer essa troca aí de gases e depois fazer toda a energia dentro do seu organismo funcionar quando encontra esses nutrientes dispostos no solo, encontra a água, e assim ela produz o seu próprio açúcar sem precisar, por exemplo, comer uma balinha, que nem a gente, certo? Aqui, exemplos de um ser autotrófico e um ser heterotrófico. Aqueles dois memes já mostrou, né? As plantas, e o cachorro, ou a gente, ou o macaco, ou o rinoceronte, girafa, koala, tigre, qualquer um aí. Fungo precisa também. E aqui vem uma pergunta super legal. O que é evolução? O Felipe mostrou esse slide para vocês e colocou evolução. Todas as espécies evoluem. E daqui eu entendo a zoeirinha, né? Mas eu particularmente não gosto dessas imagens, porque elas podem trazer a lembrança de que a evolução é isso, né? Que parte do pior para o melhor, para o mais evoluído, e não existe isso de mais evoluído. E também não é isso aqui, ó, essa escadinha, entende? Não é uma coisa que a gente chama de linear, uma linha reta, que vai sempre do menos para o mais desenvolvido. Não é bem assim. Mas eu entendo aqui que é só um meme e imagino que lá na hora ele explicou como é que funciona bonitinho. Mas a evolução, na verdade, ela é mais parecida com isso aqui, ó. O que a gente tem é um ancestral comum, um organismo que, por meio da variabilidade genética, das mutações, interação com o meio, ele foi se diversificando e dando origem a outros organismos totalmente diferentes. Sabe aquelas letrinhas que a gente estava vendo do material genético? Aqui, sei lá, pode ter rolado várias trocas ou várias perdas, e daí um virou essa coisinha aqui, o outro virou essa coisinha aqui. E é importante dizer que essas mutações não têm uma finalidade, elas simplesmente acontecem, não é para ser bom, para ser ruim, elas acontecem, só isso. E a gente percebe que está acontecendo várias ao mesmo tempo, tá vendo? Está surgindo vários organismos diferentes ao mesmo tempo. Então não é de novo aquela escadinha, e é um processo lento, é muito lento e contínuo o tempo todo. A evolução está acontecendo agora, nesse momento, inclusive em vocês, certo? E é por isso que a gente consegue falar que hoje, claro, estudando também, mas uma das provas da evolução, que tem muitas provas da evolução, e é por isso que ela é considerada uma teoria, porque muitos experimentos foram feitos para tentar contestá-la, para tentar falsear, né, que é dizer, isso daí não é verdade, mas todos eles chegaram à mesma conclusão de que sim, ela me traz resultados que comprovam, que colaboram com o que foi dito por Darwin e pelo Wallace, que foram os dois que proporam a teoria da evolução. Mas, por exemplo, a gente sabe hoje que os dinossauros, o Tiranossauro Rex, por exemplo, é ancestral comum da nossa galinha. Então, a nossa galinha que a gente come ou que cria no quintal é descendente do Tiranossauro Rex. Olha só que doideira, a gente tem um dinossauro na nossa mesa ou no nosso quintal. Então, assim, tá tudo relacionado, tem sempre um ancestral comum, e é um processo muito lento e não linear que está acontecendo o tempo todo. E na mutação, na evolução, a gente tem características
que são sempre passadas, que são sempre herdadas. Então, é como se eu tivesse um pai e uma mãe, ou um organismo macho, um organismo fêmea, que se reproduzem, e essa característica deles dois vai ser passada para a próxima geração, que vai se reproduzir com o outro e vai passar a característica para a próxima geração. Então, a evolução está muito relacionada a caracteres que vão sendo passados de geração em geração. Eu coloquei esse vídeo porque eu achei ele muito legal e talvez mais ilustrativo do que a minha fala e do que as imagens aqui. E eu vou rodar ele para vocês verem. É do Museu Catavento e fica a dica também para quem não foi lá ir, porque é um museu muito legal. Opa.
Bom, o vídeo é bem explicativo, bem ilustrativo. Acho que ficou claro, então, que a evolução ocorre por meio de qualquer mudança de características herdáveis em uma população através da geração. E essa característica vai sendo passada e se mantendo ao longo do tempo. Por isso que é um processo longo, certo? E que está acontecendo aí a todo tempo, porque mutação é aleatória e também está acontecendo a todo tempo. E ele citou já o que é a próxima questão, que é sobre seleção natural. Então, na seleção natural, porque os indivíduos tornam-se cada vez mais adaptados ao meio. Alguns minutinhos para vocês pensarem. Bom, no próprio vídeo ele cita o Darwin e o Wallace, né, que lá em 1859 eles propuseram a seleção natural como algo que está relacionado à evolução. E talvez fique mais claro se eu explicar usando exemplos. Então, aqui nós temos besouros verdes e marrons. Os marrons vão se reproduzir com marrom e o verde com verde, certo? Esses besouros, eles vivem em um ambiente. Esse ambiente é uma casca de árvore. Bom, a casca de árvore, ela pode variar de coloração, mas nesse caso a casca da árvore, o tronco da árvore é marrom. Então, quando eles estão lá compartilhando esse ambiente, os besouros verdes são muito mais visíveis do que o marrom. O marrom às vezes vai passar despercebido, porque ele tá meio que camuflado, sabe? E daí, predadores, porque
existem predadores, é assim que funciona a vida. Os predadores vão comer os verdes, porque eles são os mais visíveis. E assim vai, em um dado momento, acabar com os besouros verdes. A população deles vai diminuir, vai reduzir, até chegar a um ponto que só vai ter um, e um só não se reproduz, certo? Porque ele não faz reprodução assexuada, é sexual. Então ele vai morrer e depois vai reinar só a população de besouros verdes, de besouros marrons. Isso daqui é um exemplo clássico de seleção natural, de como o meio seleciona o mais apto, como o mais apto sobrevive ao meio. Então, o marrom está mais adaptado a sobreviver no tronco da árvore, e por isso as características dele foram mantidas ao longo das gerações e vive toda essa população, enquanto a da verde não é uma característica que deu vantagem para ele viver naquele ambiente, ele acabou sendo mais visível e mais predado. Virou comida do passarinho. Então, isso é a seleção natural. Próxima pergunta. Qual é a relação entre as mutações genéticas e a seleção natural? Aqui, de novo, eu vou usar exemplos, mas aqui eu vou mudar um pouquinho a história. Então, imaginem que agora não temos mais besouros marrom, a gente só tem besouro verde com manchas marrom. Mas em algum momento, ao longo dos anos aí, ocorreu alguma mutação que mudou as características desses besouros. Um deles começou a apresentar mais manchas marrons do que a coloração verde. Até que um dia apareceu um besouro marrom. E daí, de novo, o besouro verde é mais visível no ambiente, tronco de uma árvore, foi predado, e aquele besourinho marrom, que foi fruto de uma mutação que ocorreu aleatoriamente, acaba então se reproduzindo com outros e aí fazendo crescer a sua população que mantém essas características. Então, de novo, evolução, mudança de características que são passadas ao longo de uma geração. Então, mutação que foi passada ao longo de uma geração, e somada a isso, eu tenho um predador que naquele ambiente enxerga esses besouros como mais atrativos para ele se alimentar, e ele acaba aí também participando dessa seleção natural junto com a mutação para manter a população de besouros marrons dominante nesse ambiente. Ah, mas se o ambiente fosse o contrário, olha, se o ambiente fosse folhas de árvore, aqui com certeza o resultado ia ser diferente. Folhas de árvore, o besouro está camuflado, o besouro verde está camuflado, enquanto esse aqui não, ele seria predado e no final a gente não ia ter essa população de cor marrom aqui, ia ser tudo verde. Aqui poderia ser de um jeito contrário, poderia ter besouros marrom com manchinha verde, e a manchinha verde, por conta de mutação, na verdade, passou a ser uma manchona, e aí essa característica foi sendo mantida ao longo da geração e pode ter sido vantajosa no ambiente que esse besouro vive. Então, é assim que se relacionam as mutações genéticas com a seleção natural. Tem uma mutação, tem um predador ali no meio, alguma questão do ambiente que vão fazer uma pressão em cima desse organismo para selecionar o mais apto, que pode sobreviver naquele espaço, certo? Então, o Felipe coloca na aula um exemplo prático de seleção natural, que é na clínica, né, com bactérias. Então, as bactérias super resistentes são frutos da seleção natural. As bactérias mais fracas morrem com a ação do remédio e as bactérias mais fortes sobrevivem e se multiplicam. Com o passar do tempo, a pessoa vai estar infectada com a colônia de bactérias que é resistente a vários antibióticos. E é por isso que a pessoa vai tomar vários antibióticos e não vai melhorar, e o médico sempre vai testar um outro diferente. Então, isso é o que a gente vê mesmo, que a gente passa, que já acontece, e é a própria seleção natural. Bom, minha aula acaba por aqui, foi tudo que vocês viram com o Felipe.
Espero ter retomado, relembrado e ajudado vocês a sedimentarem um pouquinho mais desse conteúdo. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas se ficou, só me chamar no privado, mandar dúvidas aqui também, que eu respondo com o maior prazer, porque é parte dos plantões um aprendizado para mim também, de aprender a ensinar, de aprender a aprender. E então eu estou disposta a ouvir essas sugestões de vocês e as dúvidas e fazer da melhor forma. E também usar outros métodos para tentar atingir o máximo de vocês, porque é o que eu estava dizendo. Tem gente que aprende mais com figuras, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais com uma dinâmica. E pela internet dá para fazer muitas coisas, mas eu também sou um pouco limitada com os meus conhecimentos com relação às coisas que podem ser feitas na internet. Então eu também tenho que aprender um pouquinho para trabalhar com diferentes ferramentas nessas lives com vocês, certo? Bom, na medida do possível, vamos fazer o melhor que eu posso. Espero que seja bom, que ajude vocês, porque esse é o meu propósito aqui, certo? Foi um prazer. Espero vocês nas próximas semanas. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam e sigam as recomendações, certo? Beijo, tchau, tchau, até mais.